E aí, pessoal, se vocês curtem mergulhar de cabeça em temas assim que fazem a gente pensar, já aproveita. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Hoje a gente vai investigar uma palavra que muita gente acha que entende, mas que na verdade é um mundo de ideias: criacionismo. Se preparem, porque vamos ver que por trás de um único termo tem visões bem diferentes. Bora lá? Olha, quando alguém fala a palavra criacionismo, o que pinta na sua cabeça? Para muita gente, a imagem é quase instantânea, né? Bem específica. Mas a pergunta é, será que essa única foto conta a história toda? Então, a verdade é que criacionismo é tipo um grande guarda-chuva. E debaixo dele, a gente encontra, olha, uma variedade bem grande de crenças, de interpretações. Não é uma coisa só, um bloco único. Pelo contrário, é um diálogo cheio de vozes diferentes. E antes da gente entrar nas diferenças, é super importante a gente entender o que conecta todas essas visões. O ponto central, a base de tudo, é a fé de que Deus é o criador do universo. A grande questão, o debate que rola entre elas, não é sobre quem criou, mas sim sobre como essa criação aconteceu. Vamos começar pela visão que talvez seja a mais conhecida por aí, o criacionismo da Terra Jovem. É aqui que a interpretação se apega com força total na literalidade do texto bíblico. A ideia central é bem direta. Para quem defende a Terra Jovem, os dias da criação lá em Gênesis são isso mesmo, dias de 24 horas. Eles olham para as genealogias da Bíblia quase como um relógio para calcular a idade da Terra e chegam nesse número, algo entre 6 e 10 mil anos. Essa forma de ver as coisas estabelece uma hierarquia bem clara. A leitura de Gênesis é tida como um relato histórico, literal mesmo. E o que acontece quando o texto bíblico e o que a ciência diz parecem não bater? Bom, para essa visão, a prioridade é sempre da Escritura. E partindo dessa base, os criacionistas da Terra Jovem têm críticas às outras visões. Para eles, a ideia de uma Terra antiga soa como uma tentativa de esticar a Bíblia para ela caber na ciência. A evolução teísta, eles veem como algo perigoso, uma porta aberta para uma visão de mundo onde Deus não intervém. E o design inteligente, como não fala abertamente do Deus da Bíblia, é visto como incompleto do ponto de vista teológico. Agora vamos para a próxima parada e ver como a história muda. A gente entra agora no criacionismo da Terra Antiga, que também é chamado de criação progressiva. E aqui, a abordagem sobre o tempo é bem diferente. A grande virada aqui é que eles aceitam a idade do universo que a ciência aponta, bilhões de anos. Nessa visão, os dias de Gênesis não são de 24 horas, mas sim longos períodos, eras. A crença é que Deus não fez tudo de uma vez, sabe? Ele foi criando de forma progressiva, agindo diretamente em momentos-chave da história da vida. O objetivo aqui é buscar harmonia. Gênesis continua sendo um texto importantíssimo, histórico e principalmente teológico, mas sem aquela obrigação de ser uma cronologia científica exata. A meta é fazer com que o que a ciência observa no universo e o que a Bíblia revela sobre o Criador caminhem juntos. Quem defende a Terra Antiga também tem suas críticas. Eles dizem que a visão da Terra Jovem cria uma briga desnecessária e até prejudicial com a ciência. Ao mesmo tempo, eles mantêm uma distância da evolução teísta porque não acreditam que processos puramente evolutivos expliquem sozinhos a origem dos seres humanos. E de um jeito parecido com a visão anterior, eles acham o design inteligente útil, mas que falta a revelação bíblica para a coisa ficar completa. E isso nos leva direto para a terceira grande visão, onde a ciência moderna e a fé não só tentam conviver, mas se integram totalmente. Vamos falar da evolução teísta. Para a evolução teísta, não existe conflito entre Deus e a evolução, porque a evolução é a ferramenta que Deus usou. Nessa perspectiva, Deus é o grande arquiteto das leis da natureza, e é através desses processos naturais que ele, ao longo de bilhões de anos, trouxe toda a diversidade de vida que a gente vê por aí. Aqui o foco da leitura de Gênesis muda completamente. Ele é visto, antes de tudo, como um texto teológico. A ideia não é explicar como, em termos científicos, o universo foi feito, mas sim quem o fez e por quê. A mensagem principal é sobre a soberania de Deus e o propósito da sua criação, buscando uma integração total entre a fé e a ciência. Desse ponto de vista, a visão da Terra Jovem é considerada cientificamente impossível de sustentar. Já a da Terra Antiga é vista como, digamos, um pouco apegada a intervenções sobrenaturais que talvez nem fossem necessárias, já que os próprios processos naturais criados por Deus dariam conta do recado. A ideia é que a complexidade da vida surge desses processos guiados pela mão divina. E para fechar nosso tour, vamos falar de um conceito que muita gente confunde com os outros, mas que joga um jogo diferente: o design inteligente.
É bem importante entender que ele se apresenta mais como um argumento científico e filosófico do que como uma posição teológica fechada. O argumento principal deles gira em torno da ideia de complexidade irredutível. Pensa assim, eles olham para certas estruturas biológicas, como o motorzinho de uma bactéria, e dizem, isso é tão complexo, cada pecinha depende da outra, que é impossível ter surgido aos pouquinhos pela seleção natural. Essa complexidade toda, para eles, é um sinal claro de que houve um designer inteligente por trás. A grande sacada do design inteligente é que, como movimento, ele de propósito não tenta dizer quem é o designer. Por isso mesmo, não é uma teologia completa. Ele não entra em questões como pecado, salvação. O foco é total no que eles apresentam como evidências de um projeto na natureza. Ufa! Ok, a gente passou por cada uma das 4 perspectivas. Agora, para a gente ter a visão do todo, que tal colocar todas elas lado a lado? Vamos comparar os pontos principais para tudo ficar bem claro. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito ótimo. Olha só, na idade da Terra, a gente vê a divisão clara. Terra jovem nos milhares de anos, enquanto Terra antiga e evolutivo aceitam os bilhões. Na leitura de Gênesis, a gente vai do literal ao simbólico. O papel da evolução vai da rejeição total à aceitação como mecanismo principal. E a ênfase de cada um muda, né? Da autoridade da escritura para a busca de integração ou da evidência de um projeto. Depois de a gente explorar tantas diferenças, é muito importante voltar para o começo. Porque, apesar de todas as discordâncias sobre o como e o quando, todas essas visões cristãs têm uma convicção em comum. Elas afirmam que o universo e a vida não são resultado de um acaso cego, sem propósito, mas sim o fruto da ação intencional de um Criador. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. Quando a gente olha para esse mapa de ideias tão complexo, o que a gente está vendo de verdade? É um campo de batalha onde fé e ciência estão condenadas a brigar para sempre? Ou será que a gente está testemunhando uma conversa profunda, desafiadora e absolutamente necessária sobre os maiores mistérios da nossa existência? A pergunta fica no ar. Se você curtiu essa análise, não esquece de deixar o like e compartilhar, hein? A gente se vê na próxima.